a nossa hostess da próxima quinta-feira, no nosso Agora happy hour. sim. Ah, sim, nosso happy hour. Se Deus quiser, estarei lá na Jerusa, quinta-feira. a Jerusa que organiza sempre para mim. Primeiramente, né, agradecê-los, né, principalmente quem está entrando aí, vocês que vão participar aqui comigo nesta live. Cortes convida, muito feliz, muito honrados. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos fazer a nossa apresentação breve, rápida. Primeiramente, eu vou fazer uma apresentação, porque o currículo é extenso, que eu sei que vocês são sumidades no assunto, são advogados de longa data aqui no estado de São Paulo, ou seja, pessoas hipercompetentes e que muito me honra neste momento de tê-los aqui comigo. Fiquei muito feliz da primeira oportunidade vocês aceitarem. Muito, muito feliz. Isso aí mostra a grandeza e os profissionais que vocês são. Feliz demais. A Marília Amorim é uma advogada voltada para a área condominial. Além disso, especialista em LGPD, membro da comissão de Direito Condominial aqui da OAB São Paulo. O Luiz Eduardo também é presidente e fundador do IMAT. O que é o IMAT? Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê. Além de ser o presidente da minha comissão, que eu faço parte também, da mediação e arbitragem aqui da subseção da OAB de Mogi das Cruzes. E com currículo também muito vasto na área da advocacia, principalmente empresarial. Tá tudo certo? Mais que o suficiente. Você sabe que... Até demais, exagerou. Falei que ia ser breve. Existe um grande amigo nosso, advogado, o Celso Reale Fragoso, que eu aproveito para cumprimentar à distância. Sei que ele não está nos ouvindo, mas é um grande amigo da advocacia, foi candidato a presidente da seccional. Ele costumava dizer o seguinte, nas apresentações dele: basta dizer que eu sou advogado, isso me basta. Então, eu acho que a gente, sendo advogado, eu acho que a extensão do currículo já denota que a gente tem trabalho, né? Nós temos muito trabalho, porque é todo dia uma Mas tese. acho que nos basta ser advogados. Sem dúvida. Muita gente entrando, nós temos pessoas do Espírito Santo, de Minas e aqui de São Paulo, muito feliz. Meus conterrâneos e o pessoal todo entrando. Muita alegria de estar aqui nessa noite com vocês. O tema da nossa live é a mediação, a conciliação e a arbitragem podem ser usadas no condomínio? E aí, a primeira questão que eu vou trazer para vocês, antes de nós adentrarmos no assunto, eu vou falar um pouquinho sobre dados que a gente acaba tendo notícias, né? Principalmente em relação à questão judicial. Então, é muito comum, muitas pessoas, quando se vê com os seus direitos não respeitados, a correrem para a justiça. E nos últimos dados que surgiram ano passado, em junho do ano passado, colocou-se que 80 milhões de processos estão na justiça, né, esperando para serem julgados. E a média desses processos pode variar até de 8 anos. E dentro desse quadro de 80 milhões de processos, a gente quer dizer o seguinte, que 1 em cada 3 brasileiros tem um processo na justiça. Ou seja, é muito elevado. E a gente sabe que para quem vive em condomínio, muitas questões acabam sendo na justiça resolvidas. E é por isso que nós estamos aqui. Com o advento da pandemia, os conflitos em condomínios aumentaram e muitos, né? E aí, mais ainda, ano passado teve um aumento de 26 milhões, mais ou menos, de processos só na área civil. Ou seja, a área civil é a área que a maioria dos condôminos ou dos administradores recorrem para resolver os seus conflitos.
E é por isso que estamos aqui. Será que nós temos outra solução para não levarmos essas questões à justiça? Podemos ter alternativas válidas e possíveis que vai encurtar ou que vai ajudar a resolver esses conflitos? Aí eu passo a palavra para vocês. O que é mediação? O que é conciliação? E o que é arbitragem? Ladies first. Ok. Obrigada, Luiz. Obrigada. Depois você fala melhor. Quem fala depois fala melhor. Mas vamos lá. A mediação, no caso da mediação, um mediador facilita o diálogo entre as partes, né? Mas são as partes que decidem, que apresentam a solução, no caso, né? Na conciliação já é diferente. Existe uma participação mais efetiva do conciliador, que pode oferecer soluções também, sugerir alguma solução ou outra. E na arbitragem, justamente haverá um árbitro que dará a solução para aquele caso, né? Ao invés de levar, né, o caso para o judiciário. No caso, é mais simplificado o procedimento, é mais informal do que o processo judicial. Entendi. Eu percebo que, e falei isso para vocês duas já anteriormente, né? Uma resistência muito grande do advogado utilizar essa que a gente chama de prática multiportas, né? Que são os meios adequados de solução de disputas. Por quê? Porque não conhece, né? Então, costumo dizer, falo sempre isso para quem é próximo, que o advogado ele se simpatiza com isso, mas ele não é comprometido. Costuma achar que isso é a advocacia do futuro. Está errado, está no passado já, nós já estamos atrasados com isso. A lei de arbitragem tem mais de 20 anos, o marco regulatório da mediação é de 2015, nós estamos em 22, né? Então, acho que encontros como esse, posturas como essa, trabalho de comissões como a seccional faz e tem que fazer muito mais, porque ainda é muito simpática só ao tema, não se atreve a ser um pouco mais contundente. E o trabalho que a gente vem tentando fazer é de levar o advogado a entender que precisa utilizar a metodologia, né? Precisa conhecer negociação, precisa conhecer conciliação, precisa conhecer mediação, precisa conhecer arbitragem. Isso é estudo, não tem outro jeito, tem que estudar. E né? aí, E eu o que a gente percebo... faz? Vou dar uma cortadinha aí. Neste caso, a arbitragem é só para resolver conflito? E por que a arbitragem? É porque vai ter um jogo, alguma coisa assim? O que é? Para a gente entender como é que é este instituto, como é que os condôminos, as pessoas que vivem em condomínio, pode pedir aos administradores ou recorrer ao advogado para trazer este mecanismo na resolução de algo que acontece no condomínio. Como é que eu posso usar a arbitragem? Como é que eu posso usar a negociação em relação à conciliação e à mediação? Eu vejo da seguinte forma, né? A arbitragem ela tem alguns requisitos para ser utilizada, né? Nos condomínios, o ideal é que na convenção de arbitragem seja inserida uma cláusula na convenção de que se utilizará os meios que envolvem a arbitragem para resolver esses problemas. Tá? Então, é claro que você não vai negociar, não vai começar diretamente com arbitragem no que diz problema com condômino, mas você também não vai usar arbitragem só para condômino, você vai usar para os contratos com fornecedores. Você tem lá uma empresa que cuida dos seus elevadores, você tem uma empresa num condomínio de casas que cuida da jardinagem, que cuida da segurança, coloca a cláusula de arbitragem nesses contratos. Onde não existe a cláusula de arbitragem, é possível que se tente levar as partes para resolver e se lavre o compromisso de mediação, se lavre o compromisso de arbitragem, onde você afasta a discussão do judiciário. Por quê? Porque você torna o problema uma solução célere,
sigilosa, você aproxima as partes e você cria a oportunidade, e é isso que a gente precisa entender, né? Isso que são os dois pilares em que se funda todos esses institutos, que é você deixar a sua posição e focar no teu interesse. O que eu quero? Qual a finalidade que eu quero? Eu quero chegar aonde? As pessoas às vezes não se perguntam isso. Então, nós temos uma formação acadêmica de litígio, né, de confronto. É essa mentalidade que precisa mudar. Então, quando você conseguir fazer as pessoas entenderem, e eu acho importante, aí entra a figura do advogado dentro de uma administradora de condomínio, dentro de um condomínio. Ele precisa entender e ele precisa convencer as pessoas com quem ele convive ou com quem ele presta assessoria a utilizar essa metodologia. Mas ele precisa conhecer o mínimo para poder explicar isso. Marilene, e essas intervenções têm a mesma função de uma ação judicial? Como é que faz isso? Como é que a gente consegue entender? Porque eu acho que é só a justiça, por exemplo. Tem a condômino que vai falar assim, é só a justiça que resolve isso. Então, eu vou entrar na justiça, porque a pessoa merece. E aí, uma questão que eu tinha até comentado, que é o seguinte, quando a gente tem um desafeto, a primeira coisa que nós fazemos é ir lá no Jus Brasil, joga no Google o nome Luiz Eduardo da Silva. Aí vem a lista, né? A vida do Luiz Eduardo lá no Google. E aí eu fico sabendo se ele tem processo, se ele tem alguma coisa, se ele é uma pessoa que tem sucesso na carreira. Então, o que acontece? No caso de nós ficarmos só dentro da mediação, da conciliação e da arbitragem, o meu nome vai ter o mesmo foco que um processo na justiça, ou seja, estará estampado lá no Google o meu nome? Como é que funciona? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Luiz aí falou uma coisa super importante, né? O advogado aí tem um papel fundamental nessa questão, né? Porque o cliente procura o advogado, né? Dificilmente o cliente vai procurar um mediador particular ou uma câmara de mediação. Ele procura o advogado e esse advogado tem o papel, né, de fazer, de apresentar para ele esses métodos adequados de resolução de conflito. Mas respondendo a sua pergunta sobre se teria a mesma segurança jurídica, não é igual ao judiciário que você tem uma sentença dada por um terceiro estranho àquela lide. Mas tem toda a segurança jurídica no sentido de você, por exemplo, na mediação, você fazer um acordo ali naquela mediação e esse acordo, então, virar um título extrajudicial. Se não for cumprido, você executa, né? Então, na arbitragem, também uma sentença arbitral, você tem toda a segurança jurídica. Então, não existe desvantagem, né, quanto à segurança jurídica. Entendi. E por exemplo, estava verificando, fui analisar qual o processo mais antigo do Brasil. O processo mais antigo do Brasil durou 123 anos. Então, no caso, qual que é a diferença de um processo via judicial e uma via por autocomposição, ou seja, através da mediação, da conciliação e da arbitragem? É igual o período ou menor? Como é que é isso, essa data? Tem como prever esse tipo de andamento do processo ou não? Normalmente, as câmaras de arbitragem, elas se baseiam, claro, na lei de arbitragem, que estabelece um prazo de 6 meses para a resolução das disputas, né? Quando você fala em negociação, onde não há intervenção do terceiro, se estabelece um pacto de não judicialização para que as pessoas tentem, durante um tempo, resolver essa disputa sem qualquer outro tipo de intervenção. E ela pode avançar para uma conciliação ou para uma mediação. O que a gente precisa entender é que esse trabalho de levar as partes a buscar um caminho autocompositivo, ela passa necessariamente pela boa-fé. Eu não consigo
fazer as partes buscarem uma solução harmoniosa e que seja uma solução que trabalhe para eles algo positivo, se não houver boa-fé. Eu até falei para vocês ontem, quando nós conversamos, né? Quando você está diante de uma pessoa que deixa claro que ela tem uma fé, que ela quer protelar, é judiciário e acabou, não tem jeito. Agora, quando você percebe que há o interesse de resolver aquilo de uma maneira colaborativa, né, onde você consegue colocar a comunicação não violenta como uma prioridade, que as pessoas falam e escutam, né, aí fica fácil você conseguir avançar nessa composição. E hoje a gente percebe que os conflitos que envolvem condomínios de uma maneira geral, eles têm muito a ver com inadimplência e com comportamento, né? Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso a partir do momento em que os próprios condôminos passam a entender que eles podem resolver os seus problemas de uma maneira harmoniosa e rápida e com custo extremamente reduzido, se é o caso de se envolver custo nisso. Então, a gente não tem bola de cristal e a gente não tem varinha mágica. Tudo depende da gente ser moderado, mas ao mesmo tempo a gente atuar de uma maneira que leve as partes a entender que a criatividade que esses meios adequados adotam é fundamental para que haja o quê? Paz, né? Todo mundo que mora em condomínio quer viver em paz, não quer bem-estar. Esse é o objetivo. Sem dúvida. E aí, por exemplo, você falou, Luiz, em relação à questão do síndico, da inadimplência, né? E aí nós temos o síndico. No caso, dentro dessa esfera administrativa, eu posso utilizar esses administradores para fazer essa mediação, para fazer essa conciliação ou para fazer a arbitragem. Ele é a pessoa adequada, ele tem toda a preparação. O que a Marília pode falar sobre a questão do síndico em relação à área dele administrativa e a área que ele poderia conciliar para fazer esse trabalho? Oi, Isabel. Queria registrar aí a presença do Dr. Michel Rosenthal Wagner, que ele é o papa da área, então eu tenho que me comportar agora, falar bonito aqui. Seja bem-vindo, Dr. Michel. Sobre o síndico, tá? Muito interessante, porque a questão condominial, as relações de vizinhança e o condomínio, essas relações continuadas, são muito beneficiadas por esses métodos, né, pela mediação, pela conciliação, esses métodos consensuais e adequados de resolução de conflitos, justamente porque estamos ali no condomínio, então o interessante é que haja aquele ambiente saudável e tranquilo, especificamente no condomínio e na vizinhança. Quanto ao síndico funcionar como mediador, não acredito que seja adequado o síndico funcionar como mediador, né? Entre as partes, mesmo porque pode ser que ele não seja totalmente imparcial. Então, nesse caso, o que o síndico precisa ter, todo bom síndico tem, como todo advogado tem, uma técnicas, conhecimento das técnicas de mediação, que seja um bom negociador e o síndico saber dessas técnicas, mas não ele atuar propriamente na causa ali diretamente na mesa de mediação. Eu vou trazer aí o que o Juliano de Suzano falou, que realmente a mediação ela tem uma durabilidade menor em relação ao processo judicial, ou seja, ele é mais célere, né? E o doutor Michel está colocando aí para a gente o seguinte: sempre é importante discutir diálogos no condomínio. Então, ele está trazendo a contribuição dele para nós. E é nisso daí. Se a gente está falando em diálogo, nós estamos falando em condôminos.
E o condômino, será que ele também está preparado para fazer essa ponte de ser esse mediador? Será que ele daria conta de fazer isso? Aí eu vou passar para o Luiz. Gente, eu vejo assim, né? Eu vejo algumas restrições de você envolver, por questão da critérios de amizade e de envolvimento de emoções, pessoas de dentro do próprio condomínio para resolver esse tipo de situação, né? Nós tivemos um caso prático, fizemos no condomínio que eu moro, inclusive minha esposa que está assistindo também a live, ela que funcionou como mediadora, nós fizemos uns anos atrás uma mediação, né? Fizemos, na verdade, um mutirão de conciliação para resolver recebimento de mensalidades atrasadas, de taxas condominiais, né? E valores, o condomínio que eu moro é grande, então foram valores efetivamente significativos, tá? Então eu não imagino você fazer isso, né? Com pessoas que sejam meramente condôminas, né? Eu acho que elas têm que ter um preparo, né? Quando a gente se prepara para ser árbitro, né? Como é o meu caso, o caso da minha esposa, o caso de todo mundo que se prepara para isso, existe toda uma couraça que te envolve e que não é fácil, entendeu? Você precisa se preparar de uma maneira, mesmo envolvendo a vida acadêmica, para você entender e trabalhar nisso. Então, quero dizer que eu vejo com reserva você dar um preparo parcial para condômino atuar como mediador. Não estou aqui tirando essa oportunidade, essa chance, de forma alguma. Cada caso é um caso, cada condomínio é um condomínio, mas eu vejo, assim, como critérios objetivos, que o condomínio, ao inserir a cláusula de uso da arbitragem, né, dos meios adequados, ou ele sugerir que haja participação, ainda que não haja cláusula, tentativa de se fazer isso no condomínio, que sejam pessoas preparadas, né? Ainda que condôminas. Não estou dizendo aqui, de repente, nós éramos condôminos, só que nós éramos árbitros. Então, a gente tem toda não aconteceu nenhum caso de pessoas com que a gente tinha proximidade, senão nós estaríamos impedidos, teríamos que vir um outro conciliador, um outro especialista. Mas a gente precisa tomar esse cuidado, né? É esse o problema maior que eu vejo, de você atuar como mediador dentro do condomínio que você mora. A questão, às vezes, é uma pessoa com que você não se dá bem, você é suspeita. Às vezes é uma pessoa que você se dá muito bem. Você também tem restrições, né, por conta da amizade. Então, o cenário ideal para um condomínio utilizar os meios adequados é que ele se valha de uma câmara que vai enviar um terceiro isento e que vai atuar realmente com uma linguagem, com uma terminologia, com uma técnica que aproxima as partes, tá? Mas sem riscos de que isso implique numa nulidade, por exemplo, ou num descontentamento do acordo. O cara sabia que ele conhecia a outra parte, por isso que acabou puxando sardinha para o lado dele. É um risco. Isso aí. E a questão também é o seguinte, que o condomínio hoje, a estrutura dele exige mais técnica, mais conhecimento, porque a lei, né, ela é mais célere, está dentro da esfera civil, porém ela é mais célere. A lei de condomínio está mudando dia a dia, constantemente, em decorrência das demandas que surgem, né? Já que há uma coletividade, o respeito à coletividade. Então, antigamente, a gente aceitava um síndico que fosse muito menos técnico, que não conhecia tanto da lei, que não conhecia... Hoje, não. Nós temos a profissionalização do síndico, a questão dos conselheiros, os próprios profissionais são bem mais treinados, nós temos as questões das leis, principalmente a LGPD, que faz todo um arcabouço jurídico importante para que não cause danos, né, na gerência e no patrimônio do condomínio. Então, quer dizer que a dinâmica do condomínio mudou.
Então, até para fazer esse tipo de trabalho, essa inserção desses institutos, é claro que os administradores, os condôminos, ele tem que entender que necessita de pessoas mais qualificadas. E o importante é isso. Neste momento, é por isso que nós estamos trazendo esses institutos para mostrar para as pessoas que habitam, as pessoas que venham habitar condomínio, que é necessário, sim, que não judicializar nada que venha do condomínio a priori, primeiro tentar todas as esferas de conciliação, de mediação, de arbitragem, para depois partir para uma esfera, se não resolver, para uma esfera judicial, né? Então, é importante frisar isso, que não é todo mundo que tem essa capacidade técnica para gerir ou gestar conflitos dentro de condomínio, né? Acho que isso aí é importante frisar e foi muito bem colocado por vocês. Aí, eu vou pegar o seguinte, quando eu tenho alguma questão de condomínio, pode gerar indenização, né? E neste caso aí, eu entro em atrito, por exemplo, eu moro com a Marilei, no mesma porta, de porta a porta. Aí nós duas resolvemos criar um atrito. E aí eu peço uma indenização por perdas e danos e alguma coisa que vem. Nessa esfera aí de mediação e conciliação, cabe também indenização? Eu tenho que recorrer lá na justiça? Opa, cabe, sempre cabe, né, Luiz? Sim. Porque justamente esses métodos consensuais são para conflitos já instalados ou também podem ser apresentados de forma preventiva, né? Antes de se instalar algo. Então, nesse caso aí, em todos os casos, sempre cabe, né? Em todos os casos possíveis. É lógico que vão ter casos que não vão ser casos específicos que não vai caber e que realmente só o judiciário. Mas é preciso que haja essa reflexão das partes, e não só das partes, de todos, né? De todos, síndicos, administradores, conselhos, o próprio advogado, para realmente fazer uma análise, né? Se, para aquele caso, a tábua de salvação mesmo seria somente o judiciário ou cabe alguma forma de resolução individual daquele conflito? Isso. Vou registrar aqui a presença da doutora Maria Silvana, a presidente da Comissão de Direito do Turismo, que está aqui, que eu também faço parte. A Úrsula, que mora nos Estados Unidos, habita condomínio também, e a dinâmica dos condomínios dos Estados Unidos é bem mais diferente, né, do que o nosso, e é muito interessante que lá a lei é muito rigorosa e funciona muito bem, principalmente nessa sentido. O Luiz até assistiu uma live dele falando dessa interferência, que lá nos Estados Unidos é bem diferente, porque lá tudo é o contrário, se resolve mais na esfera privada, né, do que na esfera judicial, ou seja, com a mão do Estado. Na verdade, a justiça americana, assim como em outros países, o advogado tem fé pública, né? Então, um ponto que nós precisaríamos avançar aqui no Brasil, que a OAB poderia se aprimorar e intervir nisso. Porque quando o advogado tem fé pública, ele realiza toda a instrução do processo no seu escritório. E as audiências são gravadas, né? Tem até um seriado na Netflix, o Suits, que retrata bem isso. É claro que são casos maiores de Wall Street, mas retrata a justiça americana como funciona, em especial. Só vai para a corte parte do litígio que não foi resolvido, ou então aqueles casos em que efetivamente se esgotou o meio de resolver e não foi possível. E isso é possível a gente fazer, né? Principalmente em situações menores, né? Hoje a gente está discutindo a questão da arbitragem expedita, que são regras especiais para casos menores, né? A gente tem a questão da mediação, que cabe em toda a situação na nossa Câmara de Arbitragem. A gente sempre recomenda a adoção da cláusula Mediarb, né? Ou seja, a cláusula que primeiro você tem também a mediação, depois você parte para a arbitragem, né? E assim
toda a metodologia. O principal é você buscar entender, você buscar, e o advogado principalmente, e eu costumo dizer isso, às vezes eu sou até mal interpretado, mas não é minha intenção, nós não podemos ser protagonistas de processo. O advogado não pode se apaixonar pela causa e o advogado não pode superar a vontade do cliente dele. Seja ele advogado na área privada, seja ele advogado na área pública, ele tem que entender que ele tem um limite de atuação, e é um limite técnico. Ele é a ferramenta. E é o que a gente confunde às vezes, né, em algumas esferas, onde o advogado acaba calando o cliente, porque ele acha que o direito supera o interesse da autonomia da vontade da parte. E nós trabalhamos nesses métodos com autonomia da vontade da parte. Né? Claro que você não vai deixar seu cliente errar, mas se ele tem direito a 10 e se contenta com 5, quem é você para estar colocando um empecilho nisso? Né? Esse é um cuidado que a gente tem que tomar frequentemente. Marília, você ia falar? Marilene, você ia falar? Eu fiquei emocionada aqui, porque eu quis registrar a presença do meu neto, Murilo, aí na live. É bom ele saber, hein? Aprender já sobre métodos adequados de resolução de conflitos. Oi, Murilo. E gostaria também de registrar a presença da doutora Celeida Laporta, que ela é maravilhosa, inclusive ela tem uma câmara também de mediação e arbitragem, a CS Views, ela está aqui presente, um abraço para ela. Obrigada pelo prestígio. Realmente, agradecendo a presença das pessoas, a gente conseguiu reunir pessoas do Brasil, boa parte do Brasil, estou gostando, e exterior. Olha para você ver como é que nós estamos bem, graças a Deus. Outra questão, é caro, então, acessar a justiça multiportas, que eu até falo assim, gente, tem tudo a ver com condomínio, porque somos portas a portas. Então, a justiça multiportas, o sistema multiportas vem em conjunto, vem agregar aqui para o condomínio. Por quê? O nome já chama multiportas, ou seja, vivemos em condomínio de porta a porta. E aí, é caro? Cada Câmara de Arbitragem tem uma sistemática de atuação, né? Então, você tem, por exemplo, câmaras que não atuam com qualquer tipo de conflito, né? Você pega uma Brasil-Canadá, Fiesp, a própria CAESP, são câmaras que têm um potencial de atuação com litígios maiores. Mas quando você vai com câmaras que elas têm um potencial de atender demandas menores, há o que a gente chama de flexibilização de custos, né? Embora haja uma tabela pré-estabelecida, alguns fatores são considerados. Primeira vez que a pessoa usa, o número de conflitos que vão estar sendo levados para aquele litígio. Eu acho que entrou gente aí. Então, eu acredito que nós vamos sempre ter essa questão de ter o cuidado de olhar isso aí. Espera aí que eu vou pedir para uma pessoa sair. Entrar, eu aceitei a pessoa, ela entrou aí. Aí saiu. Valeu. Então, concluindo, não é caro, né? E tudo depende de se analisar a tabela dos custos da Câmara e adequar a necessidade do condomínio ou o tipo de conflito que vai estar sendo levado para lá, né? Às vezes, até a Câmara orienta que se trabalhe uma negociação, né? Que seja feita uma negociação, que não haja interferência do terceiro, que o próprio condomínio tente conciliar aquilo com o conselho ou com o advogado. Normalmente sempre tem um advogado que mora no condomínio, é uma alternativa, né? Então,
muitas vezes você se vale disso para negociar, para chegar àquela coisa que eu falei, sai da posição, foca no interesse, às vezes é conflito pequeno, resolve numa conversa. E se houver necessidade da intervenção da Câmara, as câmaras normalmente elas têm site, elas têm no site a tabela de custos, elas têm um número de contato com o diretor da Câmara ou uma secretaria de procedimentos. Então, vai de quem buscar essa orientação. É importante, né, e eu sempre valorizo muito isso sempre parte do advogado, né? A CIMAT, a nossa Câmara de Arbitragem, não há intervenção através de, 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 de pessoas que não tenham, não sejam advogados. Então, para escrever um procedimento, seja ele de que natureza for, é através de advogado. Então, precisa de advogado no caso da Câmara do IMAT. Sim, nós sempre a gente prioriza o atendimento partindo do advogado. Por quê? Porque a gente trabalha com aquela questão da ordem pública, né? Não ferir a ordem pública. Como é que eu vou gerar um título executivo extrajudicial num acordo, por exemplo, que um vizinho tem um gato que atrapalha o outro vizinho, eles chegam num acordo com uma multa se descumprir. Aí não tem advogado. Aí quem foi prejudicado vai executar a multa, vai chegar e falar, olha, está nulo, não tinha advogado, como é que vai fazer? E às vezes, a gente sabe que o mediador, né, a Marlene sabe disso, os grandes mediadores do Brasil, que não são advogados, né? São psicólogos, são professores. Então, como que uma pessoa que não tem conhecimento jurídico, embora as câmaras devam ter diretores técnicos que supervisionem as atas, mas como que é passível de anulação. Por isso que a gente toma esse cuidado de que haja a presença dos advogados para ambas as partes. Você quer completar, Marília? Não, tá ótimo. E a questão também que eu falo é o seguinte, que nós, advogados, nós temos o suporte jurídico, entendeu? Por isso que é necessário todos os condomínios ter essa assessoria jurídica. Sim. Até para saber qual é a extensão desse conflito, qual que é a necessidade de uma intervenção maior, se poderá fazer outros métodos, outras questões, como o Luiz falou, a questão da multa já está inserido na convenção. E aí é necessário saber que é a comunidade que deve participar desse processo, porém, sempre vinculado a uma assessoria jurídica. Porque, como eu falei, o condomínio, é claro que ele não é uma empresa, não gera lucro, mas funciona como tal. Tem a sua responsabilidade objetiva, tem as suas questões vinculadas à sua responsabilidade não só tributária, patrimonial. Então, assim, a assessoria jurídica, ela se faz necessária, não só no caso da autocomposição, assim como no dia a dia do condomínio. E a Úrsula, lá dos Estados Unidos, está trazendo para nós o seguinte, que o condomínio de lá, a maioria é gerenciado por empresas, né? Que resolvem problemas entre os moradores e todos os problemas relacionados com a permissão ou invasões nas áreas comuns. Então, praticamente nada lá vai para a esfera judicial. Realmente fica dentro do privado, né? É uma justiça mais, é uma intervenção mais privada entre as partes. E aí, falando disso tudo aí, queria que a Marilene fechasse, a Marilene fechasse para a gente, assim, no caso, as vantagens. Tem como citar, assim, fazer um apanhado para a gente entender quais são as vantagens da autocomposição, ou seja, da mediação, da conciliação e da arbitragem para o condomínio. Exatamente. Essa é como aquilo que eu tinha falado antes, né? No condomínio, como são relações continuadas, como a gente está sempre ali no dia a dia. Então, as vantagens são muitas desses métodos de soluções de conflitos. Então, não levar ao judiciário essas questões
porque está todo mundo ali, toda hora se vendo, e é uma situação diferente do que pessoas que vão se ver de vez em quando ou uma vez só na vida. Então, é muito importante. Então, as vantagens aí são muitas. Primeiro, economia de dinheiro, como o Luiz falou, né? O procedimento é barato relativamente comparado ao judiciário. A economia de tempo é um menor desgaste emocional para as pessoas, porque aquelas pessoas estão resolvendo os seus próprios conflitos, não estão levando para um terceiro resolver. Isso dá um empoderamento para aquelas pessoas que se sentem mais satisfeitas. A redução da escalada do conflito. Então, se ali naquele ambiente a mediação, a conversa, a conciliação, a coisa amigável é maior do que a judicialização da coisa, então realmente essa escalada do conflito vai ficando cada vez menor, porque se há um processo entre duas pessoas, aquela vai dizer, eu ganhei, aquele lá não ganhou. Então, os filhos daquele que ganhou vão dizer, nós ganhamos, aquele lá não ganhou. Então, cai um pouco essa litigiosidade, esse espírito de briga. Então, dá uma paz maior entre as pessoas quando as duas chegam a uma solução e depois elas vão se encontrar no elevador logo depois ali. Então, existe também a possibilidade de um ambiente, então, dessa forma, mais sadio e respeitoso dentro do condomínio, né? Possibilitando uma convivência harmônica e pacífica entre todos. Essa é a tendência. E existe também uma valorização, nesse caso, do patrimônio. Por quê? Todos vão saber, quem vai comprar aquele condomínio, ou os vizinhos, vão saber que aquele condomínio ali é um condomínio que é pacífico, que não existe brigas e conflitos e violência. Então, é uma coisa tranquila, é um condomínio tranquilo de se morar. E isso aumenta o valor do patrimônio, né? E justamente existe uma garantia ali de uma gestão eficaz. A gestão é melhor quando existe a resolução pacífica dos conflitos dentro do condomínio, né? E tudo isso preserva relacionamento entre as pessoas, tanto o relacionamento pessoal entre as pessoas que lá estão, quanto o relacionamento profissional. É preservado justamente por esse consenso entre as pessoas. Sem dúvida. Vou registrar aqui que o Alan Cortes, lá da cidade de Montanha do Espírito Santo, está parabenizando a doutora Marilene, doutor Luiz Eduardo, por insistir em sempre remediar, conciliar qualquer conflito, sempre pensando no próximo. É isso mesmo, pensar no próximo, no que está do nosso lado, né? A gente resolvendo primeiro os conflitos internos, né? Para que isso não se expanda para um universo maior. É isso aí. Obrigada pela participação, Alan. O Chocolatier aqui está perguntando se ficará gravado. Estará disponível, gente, no nosso canal do Cortes Conciliação, no YouTube. Aí nós vamos repassar para lá, então ficará gravado sim, porque é um assunto que realmente será retomado várias vezes, porque o nosso objetivo aqui é apresentar essa forma de gestar conflitos, de diminuir esse confronto entre vizinhos, entre pares, né? E fazer com que esse ambiente condominial seja mais leve, mais produtivo possível. Porque nós estamos falando de patrimônio, não só do emocional, mas do patrimônio físico, né? Então, é bom a gente colocar assim. Além disso, o doutor Michel está falando que precisa sair, mas valeu a presença. Passo a palavra para Marilene, para ela falar a respeito, já que ela ficou muito honrada pela presença do senhor. Pode. Ok, obrigada, Michel. E só complementando, Isabel, isso que você falou, dizer que esses métodos de solução de conflitos servem para qualquer conflito dentro do condomínio, tanto inadimplência como desrespeito a qualquer norma de uso dos bens comuns do condomínio, né? Em caso de desavença entre vizinhos também, problemas com vazamentos, reformas, vagas de garagem, som alto, questão de animais domésticos. Então, para todos esses
problemas, esses tipos de conflito, nós podemos aplicar esses métodos conceituais. É verdade. E o chocolatier aqui está dizendo o seguinte: vocês não acham que as pessoas não estão preparadas para lidar com os conflitos porque elas não estão preocupadas em resolver o seu próprio problema? E aí, Luiz, você pode responder a respeito disso? Veja bem, eu acho que tudo que você coloca como premissa, comunicação não violenta, prática colaborativa, bom senso, equilíbrio, né? Autonomia da vontade das partes e o meu direito termina onde começa o seu, você vai encontrar a solução, né? Você não é advogado, você não precisa de câmara, só que, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, a minha esposa está fazendo uma colocação aqui com relação ao uso judiciário, da demora, né? Então, quer dizer, se você já tem um problema e você vai levar esse desgaste para o judiciário, primeiro, você vai aumentar o problema, você vai aumentar o desgaste, né? Você vai envolver terceiros. A gente, não sei se você estava presente, Isabel, naquela palestra sobre pensamento sistêmico, que o pensamento sistêmico hoje é uma forma de você entender todo mundo que está envolvido no conflito, né? Então, às vezes, você tem lá 20 pessoas que estão envolvidas num conflito que começou com 2 pessoas se desentendendo, né? Então, por isso que nós temos que buscar caminhos que encurtem a solução, né? E isso é criatividade, né? Isso é se doar um pouco para melhorar a condição que a gente encontra quando está em condomínio, né? Porque as pessoas, às vezes, elas são vaidosas, né? Elas não cedem, elas não pedem desculpa, elas não agradecem, elas não são generosas, porque elas buscam sempre querer fazer valer o seu direito, né? Então, a atitude comportamental, e principalmente, né, que a gente está ligado hoje, muito advogado está ligado muito nisso hoje, na empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mas na exata situação que ele se encontra. Não é só se colocar no lugar do outro. Peraí, mas o que faz ele agir dessa forma? Quer ver um caso que está uma polêmica aí, expulsar aquela jogadora de vôlei do prédio, porque ela ofendeu, claro que ela ofendeu, ela não devia ter feito nunca aquilo, mas por que ela fez aquilo? Alguém sentou com ela, perguntou, tentou demovê-la daquela coisa. Será que aqui é uma atitude isolada? Será que ela age dessa forma? Será que a expulsão não é drástica? Ela merece? Então, é aquela história, né? Quando você vive numa comunidade, condomínio é uma morada coletiva, que você não está sozinho. Você quer viver sozinho? Vai morar no mato, mora numa casa isolada. Agora, se você está morando num condomínio, você tem regras, você tem posições a adotar e você precisa respeitar o direito dos outros, para que o seu seja respeitado, né? Então, essa situação toda que nos faz partir para uma grande reflexão, e por isso que eu elogiei muito a sua iniciativa desse debate, porque ele precisa continuar, né? Eu acho que a relação condominial é um dos exemplos, mas nós temos aí direito público, né? Nós temos aí as práticas do dia a dia do direito contratual, né? Dos conflitos de direito de família. Eu acho, a Marlene é especialista nisso também, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do condomínio, que é uma questão importante de dado pessoal, como que administra, como que compartilha, como que mantém, elimina, dá consentimento para o condômino, né? Tem condomínio, por exemplo, o meu tem exame médico de piscina, tem exame de academia, tem dado sensível compartilhado ali, né? Então, isso tudo precisa ser visto, né? Porque você está aumentando o teu grau de risco, né? Aqueles cadernos de ocorrência na portaria, né? Que fica geralmente, vai um morador falar do outro. Realmente. Então a gente tem que estar
pautar essa mudança a partir de nós, advogados, né? De ter uma presença marcante nisso, nesse trabalho, né? De orientação, de consultoria, principalmente. Sem dúvida. E o objetivo é este mesmo, o momento é este. É de nós expandirmos essa assistência, essa assessoria jurídica aos condomínios, apresentando a eles esses tipos de soluções, né? Porque é uma questão de mudar a cultura, né? Geralmente é mudar uma cultura. Essa cultura condominial de que é meu por direito e pronto, acabou, e qualquer coisa eu vou recorrer à justiça, isso tem que acabar, né? Nós, advogados, é claro que muitos advogados querem ver quantidade de processos em seu nome e tudo mais. Eu sou um exemplo que eu atuo muito mais na área de conciliação, entendeu? Para mim, o mais importante é resolver aquele conflito ali dentro do condomínio. Por quê? Porque são pessoas que vão conviver 5, 2, 10 anos, 20, 30, 40 anos, e conviver com mágoa, e a gente traz aí que é questão sistêmica mesmo, da gente refletir, de olhar o que o outro tem. Às vezes é um problema de família que está acontecendo, é uma questão familiar mesmo, porque a gente está vendo que a violência está vindo dentro da família e está expandindo. Então, assim, é todo um sistema, mas isso é necessário. Nós que temos esta fonte, esse caminho, é o momento de nós intervirmos e mostrarmos a essencialidade de mudar a dinâmica do condomínio. E aí, para nós fecharmos a nossa live, gostaria que vocês colocassem as últimas considerações, né? Para nós fecharmos. E aí, agradecer a todos que estão entrando aí, participando da nossa live principalmente. Pode começar aí, um dos dois que queiram finalizar. Marilene, fica à vontade. Os homens primeiro agora, para variar? Vamos lá. Então, eu queria agradecer a oportunidade aí, né, da Isabel, a participação da Marilene, dessa troca, né, de informações, de conhecimento, né? Eu acho que o advogado é, por excelência, formador de opinião, né? E a gente tem que trabalhar por isso. A gente é entusiasta por uma área que abrange o acesso à justiça, gente. Nós temos problemas de acesso à justiça hoje, né? Porque você não pode descarregar tudo no judiciário, né? Não pode mais, não tem mais jeito de fazer isso, né? A coisa chegou num ponto que precisa ter caminhos alternativos, e é o que a gente está falando, a gente está falando de esses meios adequados que se prestam a isso, né? Então, que outras oportunidades dessas aconteçam, né? E eu falei para a Marilene que eu gostaria de tê-la aí numa palestra conosco lá na UAB Mogi, para falar de temas correlatos a essa nossa conversa agradabilíssima de hoje, e que a gente contribua para isso, né? A cada vez mais, tá? Parabéns pela iniciativa, Isabel, e conte sempre comigo. Obrigada, viu, doutor? Marilene. Meus parabéns também, Isabel, pela iniciativa, né, por proporcionar para a gente esse momento, né, para divulgar ainda mais, né, esses métodos consensuais. Obrigada, Luiz, por tudo, pela companhia aí nessa live, que foi muito interessante, você entende muito aí. E eu gostaria de dizer que, como para todo problema, né, existe uma solução, para todo conflito também existe uma via adequada de tratamento, né? E se for possível a gente resolver a maioria dos problemas dentro do condomínio de forma consensual, a gente vai estar contribuindo com o melhor convívio de todos, né? Para uma paz maior, uma felicidade maior. E a felicidade, ela é contagiante. É contagiante, então vai se irradiar por toda parte, entre os empregados, os colaboradores, os terceiros, os parceiros, os visitantes e todas as pessoas que habitam aquele local. E todos serão beneficiados. Realmente, é isso mesmo. Estamos no caminho certo.
E não vai ser só uma fumacinha não, viu, Luiz? Nós vamos continuar assim nesse projeto. Estamos juntos nisso. E, se Deus quiser, virão muitas coisas por aí. Aguardem. Eu digo que sim. Agradecer a presença de todo mundo, do Lázaro, da Úrsula, do Jodeilson e de tantos outros que estão aqui para trás e que entraram. A esposa Santemporini, que é a esposa do Luiz, né? Isso. E todos que vieram aí participar, muito obrigada. Agradeço, falei, ó, eu sempre falo que a live está com quórum maior do que quórum de condomínio, então nós estamos bem na fila. Estamos bem na live. E mais uma vez agradecer a vocês dois pela parceria, gostei, nós tivemos bate-papos incríveis, gostei muito de conversar, já que eu estou nova no estado de São Paulo, mas estou sendo muito bem acolhida, agradecendo muitas parcerias e que vamos juntos nessa daí. Muito obrigada, sucesso no trabalho de vocês e qualquer coisa que vocês precisarem, gente, quem está na live, se precisar de mediação, conciliação e arbitragem, nós temos a Câmara do Luiz, o IMAT aqui, que está no Alto Tietê, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê, e a Marília também, a Marilene atende também no estado de São Paulo. E qualquer coisa, vocês podem entrar aqui em contato conosco, que aí eu repasso para eles, tá bom? Muito obrigada, boa noite e tudo de bom.